Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, chegou o seu momento. Inscreva-se e ative as notificações, porque toda semana você vai receber conteúdo de excelente qualidade direto do Valtair. O tema do nosso vídeo de hoje será o melhor fundo imobiliário da Bolsa. Será? Então vem comigo para descobrir que fundo é esse. Eu já acho que muitos de vocês aí já adivinharam que fundo é esse, né? Um fundo de logística, de galpões logísticos, um fundo aí com patrimônio líquido girando aí na casa dos 5 bilhões de reais. Um fundo que possui uma vacância ali em média de 10%, uma vacância bem controlada. Enfim, já conseguiu adivinhar que fundo é esse? Então vamos fazer hoje aqui, saber um pouco mais sobre o HGLG11. Então vamos à apresentação desse fundo. Então o HGLG11 é do segmento de logística e possui aí por enquanto o Credit Suisse como administrador. Sei que a gente está, né, nesse limbo, né, da transição da gestão desse fundo, então a gente está torcendo aqui para que não ocorra, né, para que o Credit Suisse continue aí tocando o fundo, porque a gente sabe que é uma administração bem redondinha. Então, se for passar para outra gestora, para outro administrador, a gente não sabe como é que vai ser aí. A gente sabe que tem muita administradora porcaria por aí, né? Muita gestão porcaria por aí. Então, essa não é a intenção. Vamos continuar torcendo aí para o HGLG continuar na mão do Credit Suisse. Custodiante Banco Itaú e uma taxa de administração, pasmem, de 0,6% ao ano sobre o valor de mercado, ou seja, muito baixa aí frente ao potencial, frente à qualidade da gestão, da administração. Representa 4,53% do IFIX, lembrando que IFIX é o índice de fundos imobiliários, então é um índice que para você ingressar pro fundo imobiliário, ingressar nesse índice, fazer parte desse índice, existem alguns critérios objetivos aí que tiram, né, boa parte dos fundos imobiliários. Então, um critério objetivo de qualidade para você ingressar aí pro fundo, ingressar no IFIX. Uma área bruta locável de 1.400.000 metros quadrados. É muita coisa. Vamos agora ao histórico de desempenho dele. O valor da cota hoje, a gente está gravando isso aqui em novembro de 2023, valor de R$ 159,00, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, variando. Valor de mercado de R$ 5.404.322 e o valor patrimonial a gente vê na casa dos R$ 5.173.860. Então a gente vê como é importante, né, a gente não querer precificar um fundo de tijolo avaliando somente o preço sobre o valor patrimonial. Por quê? Existe sim todos os anos uma auditoria para que se reavalie o valor do patrimônio daquele fundo, né, do fundo de tijolo. Então, quando a gente olha aqui, vou comprar esse fundo se ele está com um preço sobre o valor patrimonial de 1,04, é aí que a gente se engana, né? Então, um preço do HGLG11 abaixo de R$ 160,00, ele se torna muito atrativo, né? Então a gente vai ter uma nova reavaliação que vai, né, vamos ver como é que vai sair a avaliação dos imóveis desse fundo. Número de cotistas só cresce, chegando a 424.235 cotistas. Rendimento por cota R$ 1,10 e o fundo levemente alavancado, né? Aumentou um pouquinho, mas está muito controlado. A gente vai ver que o próprio caixa do fundo é o suficiente para ele, se ele quiser, quitar essas dívidas, essa alavancagem dele. Mas não faz sentido porque ele consegue uma rentabilidade aí muito mais atrativa no mercado atual. E a taxa contratada dessa alavancagem a gente vai ver que também ela é bem controlada, bem controlada. Então você tem tipo um hedge ali, né? Uma proteção. Vacância física na casa dos 10%, vacância financeira 4,6%. Entrando aí agora para a estrutura do fundo, a composição do patrimônio líquido dele. Imóveis, são os galpões logísticos, fundos de investimento imobiliários, então você vê que ele diversifica em outros fundos, CRIs, LCIs, renda fixa, que é o caixa do fundo, e outros investimentos. Vamos puxar já para o rendimento e dividendos, né? Uma parte boa que interessa muita gente, né? Receita total do fundo. Aqui a gente está em novembro, então o último relatório gerencial de outubro. Total de R$ 46.200.000, o que dá a receita em torno de R$ 1,37 por cota. A receita de locação é de 30, aí desmembrando já essa receita, né? Então a gente tem uma receita total, desmembrando essa receita, a gente tem parte da receita, né, dessa parte em locação, que é 38.624.000. A gente puxa aqui para os rendimentos imobiliários 6 milhões
e 300 mil reais e outras receitas com correção monetária 1,3 milhão de reais. Total de despesas 7,1 milhões de reais. Resultado 39.084.566 reais. Que quando você divide isso por números de cotistas, você tem um provento de R$ 1,10 por cotista. Dá um pouco mais, mas a gente vê que ele mantém muito, né? Ele mantém essa ciclicidade, o mesmo padrão de distribuição, mantendo sempre aqueles pancadões, né? Mais dividendos distribuídos sempre no final dos semestres. Então ele fez isso em julho, né? Em junho, final de junho, ali julho. E vai fazer, e provavelmente vai fazer isso, mas não vai, a gente vai entender o porquê ele não vai entregar um alto dividendo no final de dezembro, tá bom? Então isso é importante também. Não vá achando que ele vai entregar, que nem ele entregou, né, 50 centavos a mais de dividendos aí no final de junho, que não vai. Então, distribuiu no último mês R$ 1,10, o que dá um dividend yield ali em média de 0,69%. Dividend yield dele, isso aqui é o mensal, a gente está agora falando dos últimos 12 meses de 9,19%, um excelente yield aí para o segmento, né? Para o segmento logístico, não só para o segmento logístico, mas para a qualidade desse fundo, tá? Então, excelente fundo para a gente ter em carteira aí em termos de diversificação de portfólio. Rendimento anunciado, aqui a gente já viu, né? R$ 37.166.333 reais. Vamos à rentabilidade aqui para quem gosta de ganho de capital, que não é o caso desse fundo imobiliário, né? Ele não tem esse potencial de entrega de ganho de capital, que não é o coração, não é o objetivo do fundo imobiliário. O objetivo do fundo imobiliário é entregar renda, distribuir renda. Tá? Então, rentabilidade mensal 0,2%, anual 6,7%, últimos 12 meses 4,3%. Alavancagem do fundo bem controlada, 12,6%. Para o que ele tem em caixa é bem controlada. Para a robustez do fundo é bem controlada essa alavancagem. Liquidez média mensal superando aí os 8 milhões de reais, ou seja, é muita liquidez que esse fundo tem. A gente já considera uma excelente liquidez acima de 1 milhão de reais. Agora imagina acima de 8 milhões de reais. Agora vamos direto para o relatório gerencial do fundo. Já entrando no relatório gerencial é onde a gente pesca todas essas informações que acabamos de passar aqui para vocês. A gente já vê, ó, a cota dele, né, no mês de outubro, quando foi confeccionado o relatório gerencial, a cota ali na casa dos 158, uma baita oportunidade. Cota patrimonial com avaliação atual, R$ 153 reais. Valor de mercado do fundo, 5 bilhões e 300 milhões de reais, 424 mil cotistas e um rendimento de 1,1, R$ 1,10 por cotista. Alavancagem já vimos de 12,6 e vacância física de 10%, né? Então, se a gente olha para a área bruta locável do fundo de 1 milhão e 400 mil metros quadrados, a gente fala de 140 mil metros quadrados aí de vacância. Aí aqui a gente vem na divisão do relatório gerencial, um breve comentário do gestor, falando exatamente o que eu passei para vocês, que o fundo ele apurou uma receita de 46 milhões, sendo que isso dá R$ 1,37 por cota. Ah, Valtair, por que não distribui isso? Calma, gente, porque isso aqui é a receita. Ele vai distribuir o quê? O resultado. Quando a gente tira a receita, menos as despesas, ele distribui. Ele tem um potencial para distribuir isso, mas ele sempre, lembrando que, né, ele sempre guarda aquela gordurinha e mantém um padrão de distribuição perene, né, em torno de 1,10. Né? Então, 39 milhões, ele tinha um potencial de distribuir 1,16 por cota, mas distribuiu 1,10. Agora vamos para a parte comercial do fundo, para o setor comercial, que é aquela que tem por objetivo manter os imóveis alugados, né? Manter os imóveis locados e reduzir cada vez mais a vacância. Então, a vacância de 10% física, 4,6% a vacância financeira. A gente vê aqui, né, que nesse período, nesse mês, a gente teve a saída da GEL do Cone G6 e a Skytech do HGLG São José dos Campos. Também tivemos uma locação, né, de um operador logístico do HGLG em Washington, HGLG Washington Luiz, tá? Lá no HGLG Betim, a assinatura da expansão da Shopee atrasou, né? Então ainda não saiu,
né? Então isso aqui ainda estamos aguardando, né, para que a gente tenha um contrato aí um pouco mais alongado. Ainda continuando sobre o HGLG Washington Luiz. Então vocês verem que eles já alocaram o módulo 6 com aproximadamente 4.000 metros quadrados e tem um acordo assinado para alocar mais 3.000 metros quadrados. Se isso tudo se concretizar, só vai ficar disponível do HGLG Washington Luiz somente 5.000 metros quadrados disponíveis aí para alocação. Lá no CLE já tem a assinatura de uma expansão que deve pegar aí mais ou menos um novo módulo com uma área de 1.478 metros quadrados. No DCC, estão fechando já um acordo comercial para expandir, né, para um dos locatários, pegando o módulo vago aí também ocupando mais 6.000 metros quadrados. Olha, quando você vê tudo isso aqui, você vê como o time comercial ele trabalha de forma eficiente, né, com o real objetivo de redução de vacância. A gente confirma também, ó, no HGLG e Itupeva estão evoluindo para uma locação de aproximadamente 10.000 metros quadrados. Então você vê o time comercial trabalhando de forma intensa de modo a reduzir a vacância, que não é grande, né? Uma vacância, né, dado o tamanho, o volume do HGLG, uma vacância de 10% não é grande, não é tão grande assim. Então já estão trabalhando aí para reduzir ainda mais essa vacância. Da parte técnica, então a gente viu o comercial, parte técnica é aquela que cuida da parte de manutenção, né, dos condomínios. Então, mais importante daí é que a implantação e a transição relacionada aos condomínios dos ativos que o HGLG ele recém adquiriu, o DCB, o CLE, o DCR e o DSCC já foram finalizados e eles já entraram aí de forma efetiva para dentro do fundo. Beleza? Dando prosseguimento, vamos à composição dos resultados. Vimos que a receita de locação 38.624, somado às outras receitas, batemos um total de 46.215. Quando a gente tira aí as despesas 7.000, a gente tem um resultado de 39.000 e foram distribuídos aí 37.000, mantendo o restante, a sobra em caixa, mantendo a sobra ali em reserva. Agora aqui, ó, quando eu falei para vocês, lembram? Quando eu falei a evolução da distribuição dos proventos, ó, a gente vê lá desde novembro de 2022, ó, mantendo. Quando a gente chega no final de dezembro, ali em dezembro, ele dá aquela porrada, né? Desculpe o termo aí, desculpe a porrada, mas é uma porrada mesmo de dividendos, né? Dobrou praticamente e vem mantendo 1,10 em junho, mais uma vez uma distribuição, né? Lembrando que são 6 meses para ele distribuir 95% do lucro, então ele, por lei, ele é obrigado a distribuir, né, aquele lucro semestral. E agora, ó, o que a gente vê, ó? Fechou aqui a 1,3, né? Isso aqui era a reserva que ele tinha. E agora a reserva que ele tem é 1,5, ou seja, semestralmente o lucro que teve aqui foi de quê? De 2 centavos, né? A diferença de 2 centavos. Então, creio que, né, em dezembro, né, ele nem deva distribuir um dividendos mais robusto, né? Porque também não faz sentido, né? Não faz sentido, né? É sempre bom, Walter, então por que ele não distribui tudo isso aqui? Porque não faz sentido, ele tem que ter dinheiro em caixa. Então você tem que ver várias expansões que ele veio fazendo, construção, né, desenvolvimento. Então não faz sentido ele distribuir toda a sua reserva. Então ele sempre mantém, ó, a gente vê que pelo menos R$1, o único mês que baixou aqui foi setembro, mas ele sempre mantém essa distribuição. Continuando aqui no relatório gerencial, liquidez, já falamos, evolução do número de cotistas, praticamente, ó, quando a gente pega de novembro de 2022 até outubro de 2023, praticamente 100.000 novos cotistas no fundo. Aqui a gente vê, ó, a composição do patrimônio líquido do fundo. Ó, então a gente vê que ele tem 388 milhões em FIIs, em CRIs 252 milhões, LCI 497 milhões e em caixa 196 milhões. Parcelas a receber aqui também, a gente tem 49 milhões, isso aqui a gente consegue ter uma boa liquidez, tá? Desses títulos aqui. Fundos imobiliários é um pouco mais não é que é difícil a liquidez, mas às vezes você pode estar negociando isso aí com perdas, né? Se o mercado ele estiver de baixa e você ter que executar, ter que realizar, ter que vender os seus fundos imobiliários. Então, a gente conta aí mais como uma liquidez boa, são as CRIs, o LCI e o caixa do fundo. Quando a gente vem para a alavancagem, ó, a gente vê que ele está bem controlado. Ó, se a gente pegar todos os ativos, aqui a gente está falando, ó, 400 mil, 650 mil, né? Quando a gente bota aqui 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400.
que a gente tem praticamente disponível, sem ter que, né, isso aqui são os imóveis do fundo, sem ter que executar, sem ter que vender, né, algum imóvel do fundo para pagar alguma alavancagem que venha a vencer, né, rapidamente. E a gente tem R$753 mil aqui de dívida. Então, bem controlado também, tá? As taxas, ó, quando a gente olha a maioria, ó, boa parte acima de 12 meses, né? E algumas aqui entre 6 e 12 meses e até 6 meses ali, pouca coisa ali para quitação das dívidas, tá? Dessa alavancagem. Ativos imobiliários do fundo, né? Então dê uma olhada aqui também, vamos passar um pouquinho mais rápido. Aqui um ponto importante, a alavancagem do fundo, a gente vê que em 2022, no final de 2022 estava 14%, subiu para 20% a alavancagem e agora só vem caindo. Aqui a gente vê o resultado de um time comercial, né, muito bem estruturado, né, uma equipe de gestão muito bem estruturada. Então hoje está em 10% a vacância do fundo. Vamos continuar aqui, o vencimento dos contratos, a maioria dos contratos vencendo depois de 2027, 66%, que isso é muito bom, né? E é uma característica dos logísticos, porque quando um inquilino ele adquire, né, ele entra como inquilino em um imóvel logístico, ele não pensa em ficar ali por 2 meses, 2 anos, né? Ele quer manter ali, quer se manter, né? Alguns fundos logísticos até fazem adaptações para os inquilinos, então os próprios inquilinos pagam por essa adaptação. Então seria ali meio irracional, né, você gastar um bom dinheiro, é como se você estivesse entrando numa casa, gastasse praticamente o valor da casa em reforma, né, morando de aluguel, gastasse o valor da casa em reforma e depois você saísse em um ano, quanto dinheiro você perderia. Então não faz sentido. Tipo de contrato, 67% contratos típicos, 32% atípicos, e aqui a qualidade, 20% da qualidade dos imóveis do fundo AAA. Alavancagem, como a gente falou, subiu um pouquinho aqui, né? Então veio para 12,6%, mas ainda muito controlada, como a gente viu. O valor que o fundo tem ali disponível, né, já é mais do que suficiente para matar esse caixa, mas não faz sentido, a gente vai ver o porquê. Então aqui a previsão da desalavancagem do fundo. Entramos aqui, ó, nas taxas de dívidas, né? Então, quando você olha aqui a taxa mais alta que ele paga em relação à dívida tomada, sua alavancagem, é IPCA mais 6,25%. Né? É o que é muito tranquilo. Quando a gente vê hoje contratações aí, o fundo poderia estar contratando CRI aí de IPCA mais 8%, formando uma boa proteção também. Tá? Mas taxas muito tranquilas também. Aqui a gente tem os principais eventos do fundo, né? Vou passar aqui um pouco mais rápido. As obras que o fundo está tocando, então o progresso aqui do Cone, né? Então são os desenvolvimentos que estão ocorrendo aqui dentro do fundo, né? Então a gente sabe que em abril de 2023, mais um empreendimento aqui vai estar pronto para gerar cada vez mais renda e botar cada vez mais dinheiro no nosso bolso. Exposição do fundo, né, do patrimônio do fundo a desenvolvimento, né, o que ele vem desenvolvendo. E aqui a gente finaliza o relatório gerencial com os imóveis do fundo. Né, você consegue ver, né, a qualidade, consegue ver a vacância de cada um deles, a participação. E se você quiser ver o imóvel, né, você vê que em cima aqui, basta clicar, ó, nesses que tem tracinho, você consegue ver o imóvel. Né? Alguns você não vai conseguir, só porque eu falei não tá indo, mas pode clicar aí que você vai conseguir, tá bom? E aí a gente termina a parte mais importante, né, o que a gente queria trazer aí do fundo. Do HGLG é isso, e aí, o que você acha? É o melhor fundo imobiliário do Brasil ou não é? Manda aqui nos comentários. E se você não se inscreveu no canal, essa é uma excelente hora, já clica aqui em se inscrever, ativa as notificações e a gente se vê no nosso próximo vídeo.